Está começando mais um programa Hora Extra. E nesta edição você vai saber quais as licenças previstas na CLT para o empregado. Trabalhadores de antiga indústria de biodiesel no norte de Goiás receberão 3 milhões em verbas rescisórias. E no bloco de entrevistas, a desembargadora do trabalho, Silene Coelho, fala sobre a responsabilidade civil do empregador decorrente de doença ocupacional. O Hora Extra está começando agora. Fique com a gente. A lei garante ao empregado o recebimento do dia trabalhado em determinadas faltas. São várias as licenças que o empregado pode ter durante a sua vida laboral. Confira na matéria a seguir os tipos de licenças previstas na CLT. Todo trabalhador com carteira assinada tem direito de se ausentar do serviço em determinadas situações, sem ter o dia ou período descontado do salário. As licenças médica e maternidade são as mais comuns, mas há outras que pouca gente conhece. O senhor sabe o que é licença nojo? Licença nojo? O que é isso? Não sei. O que é? A licença nojo é para aquele trabalhador que teve algum parente que faleceu. No caso, ele tem 2 dias de licença, mas só vale para parentes que são descendentes, ascendentes ou dependentes financeiramente da pessoa que faleceu. E a licença galo ou casamento? São quantos dias mesmo? Acredito que são 5 dias. São 5 dias, então, para casar? O senhor acha que tem direito a uma licença, então? Eu acredito que teria direito, sim. Todo lugar do mundo tem esse direito, porque no Brasil não teria, né? Mas eu acredito que nós temos esse direito de 5 dias para casamento, não temos? A licença gala ou casamento é contada para o trabalhador que casa e ele tem direito a se ausentar por 3 dias a partir do momento que é feito o casamento civil ou religioso. Outra licença é a de doação de sangue voluntária. Uma vez ao ano, todo trabalhador tem direito de se ausentar do serviço para doar sangue. Além de praticar um gesto de solidariedade, ele ganha folga no dia da doação, mas não pode esquecer de pegar uma declaração para levar à empresa. Você acha que quem trabalha nas eleições tem direito à licença? Creio que não, né? Tanto que eles recebem, para que mais, né? A licença eleitor é para aquele trabalhador que ele busca se regulamentar na Justiça Eleitoral para se formalizar como um eleitor. Então ele tem 2 dias para correr atrás de todos os documentos e conseguir ficar legalmente habilitado para ser eleitor. Por outro lado, também tem a questão do trabalhador que é convocado pela Justiça Eleitoral para trabalhar durante as eleições. Para cada período de eleição, ele tem 2 dias para descansar após o trabalho na eleição. E a licença vestibular? A licença vestibular é para aquele trabalhador que quer ingressar no ensino superior. Então, esse trabalhador tem o direito de frequentar quantas provas forem possíveis até ele conseguir entrar no curso superior e ele justifica isso na empresa através do atestado de comparecimento, do comprovante de inscrição que ele fez a prova. O único detalhe é que isso só vale para aquelas instituições de ensino que estão com reconhecimento do MEC de curso superior. Há também a licença juízo, que permite o afastamento do trabalho para comparecer à justiça, pelo tempo que for necessário. Nesse caso, a justiça emite um comprovante de comparecimento. Outras licenças que às vezes geram dúvidas são paternidade, maternidade e adoção. A licença paternidade ela pode ser de 5 dias, mas também pode chegar a 20, caso o empregador desse trabalhador ele esteja inscrito em um programa de benefícios fiscais com o governo. A licença maternidade ela é de 120 dias. A licença adoção ela é prevista no ECA, para filhos recém-nascidos, equivale ao período que está previsto na Constituição, que é de 120 dias. Se o pai ou a mãe precisar levar o filho ao médico, tem direito ao atestado? A licença acompanhamento vale para aquele trabalhador ou aquela trabalhadora que tem um filho de até 6 anos de idade, 1 dia por ano ele tem o direito de acompanhar esse filho que tem até 6 anos numa consulta médica. E a licença médica? Como funciona? A licença médica, quando ocorre um afastamento do trabalhador, nos primeiros 15 dias, quem paga essa conta do afastamento é o empregador. A partir do 16º dia, ele já é afastado e aí quem assume a conta disso aí é o INSS. Todas essas previsões de licenças, elas estão previstas em leis federais e, por óbvio, elas precisam de uma certa credibilidade para se comprovar. Ou seja, o empregador concede, acredita na boa-fé do trabalhador e ele tem que fazer o dever de casa, que é trazer a documentação de cada caso específico para se comprovar que houve
o efetivo distanciamento para cumprir aquilo que está previsto em lei. Mas, uma vez o empregador constatando que o empregado não agiu com boa-fé, que tentou enganar, passar a perna, isso pode, inclusive, ser caracterizado como uma dispensa por justa causa. O posto avançado de Porangatu conseguiu finalizar a execução de 105 processos que tramitavam desde 2013 contra a antiga Bionasa Combustíveis, voltada à produção de biodiesel na região norte de Goiás. O complexo industrial foi a leilão e comprado por cerca de 26 milhões de reais, o que permitirá o pagamento de verbas rescisórias a 130 ex-empregados. Everton Regis Correia é um dos trabalhadores beneficiados pela decisão judicial que resultou na penhora e leilão do parque industrial de uma grande empresa de biodiesel situada em Porangatu. Ele trabalhou mais de 4 anos na Bionasa e se lembra dos momentos difíceis que passou em 2013, quando a empresa entrou em crise. Foi muito doloroso porque ficou de 4 a 5 meses sem pagar e as famílias desamparadas lá em Porangatu, né, sem o respaldo da empresa, e aí foi muito difícil. Até então que eu tive que sair, antes do fechamento do processo todo, eu tive que sair de Porangatu e mudar para o Pará. No processo que teve, depois eu vim do Pará para em Porangatu para homologar o acordo que fez o sindicato e a empresa. Para Everton foi um longo período de espera, mas ele manteve o otimismo. Entre tentativas de acordos não cumpridos pela empresa e até uma resolução parcial em 2014 com a penhora de algumas máquinas, a melhor notícia veio agora. Enfim, Everton e os demais trabalhadores vão receber todos os direitos trabalhistas a que têm direito. Já entrei em contato com a empresa e estou otimista. Se me chamarem para ir trabalhar, estarei à disposição e vou trabalhar em Porangatu. Quem também comemora a execução da Justiça do Trabalho é o advogado Adriano Máximo da Costa e Silva, do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação dos estados de Goiás e Tocantins. Ele acompanhou o processo desde o início. Foi importante para o apoio e amparo jurídico aos trabalhadores. Nós abrimos um grupo de WhatsApp com todos esses trabalhadores, mantivemos sempre uma relação e uma comunicação muito direta e aberta com todos eles. Algumas incompreensões aí no meio do caminho, que são naturais, porque o trabalhador, lógico, quer receber, né? Então, às vezes, tem aí uma certa impaciência com isso, mas, no final das contas, correu tudo bem e vários trabalhadores nos auxiliaram em muitos momentos, né? Adriano destaca que o processo não foi fácil, mas teve um desfecho satisfatório. Estamos muito satisfeitos. A gente entende que o Poder Judiciário fez tudo o que era possível para resolver essa situação, né? De uma forma célere. Nós conseguimos receber, após 1 ano de processos, de execuções, nós conseguimos receber cerca de 60%, um pouco menos, dos créditos dos reclamantes. Foi muito bom, porque foi muito rápido, né? E o restante até demorou um pouco, mas nós entendemos que foi pelo cuidado que os magistrados que passaram pelos processos tiveram, no sentido de não fazer nada que pudesse suscitar um pedido de reconhecimento de alguma nulidade, enfim, algum problema futuro que pudesse colocar tudo a perder. Então, tudo foi feito com muito cuidado, né, para que não pudesse acarretar um problema futuro, um problema lá na frente. O desfecho, que foi um grande alívio para tantos trabalhadores, teve total apoio do sindicato e foi resultado do empenho da equipe da Justiça do Trabalho de Porangatu. A atual juíza titular, Mânia Pina, destacou o que foi feito desde 2013, quando o processo começou. Uma execução desse montante, envolvendo tantos trabalhadores e uma empresa grande, né, com atividades encerradas, ela precisa principalmente de vigilância. E isso aí é mérito realmente de toda a equipe que trabalha em Uruaçu. A juíza explica que o trabalho foi todo feito no posto avançado de Porangatu, diretamente vinculado à Vara do Trabalho de Uruaçu. O leilão, que resultou em um montante de mais de 26 milhões de reais, foi o principal desfecho do processo e os benefícios vão além do acerto com os trabalhadores. O processo todo, apesar de longo, penoso, ele teve um desfecho relativamente rápido, né? Para o montante, para o volume de dinheiro que a gente conseguiu angariar.
E, além disso, teve um benefício extra nesse caso, que a empresa que adquiriu o passivo da Bionasa, ela vai entrar em atividade e vai proporcionar 1.500 vagas de emprego para a comunidade. Isso aí realmente é coroar com muito êxito uma operação dessa monta. No próximo bloco, a desembargadora do Trabalho, Silene Coelho, fala sobre a responsabilidade civil do empregador decorrente de doença ocupacional. Fique com a gente, voltamos já. A Organização Internacional do Trabalho, OIT, divulgou no final de 2017 que no Brasil as doenças do trabalho cresceram 25% em um período de 10 anos, sendo considerado pela entidade um crescimento acelerado. Os trabalhadores não estão mais expostos somente aos tradicionais riscos físicos, mas a incontáveis e novos riscos relacionados às questões psicossociais e ergonômicas que resultam em doenças do trabalho. E para falar sobre a responsabilidade civil do empregador decorrente de doença ocupacional, a nossa convidada de hoje é a desembargadora Silene Coelho, do TRT de Goiás. Seja bem-vinda novamente à Hora Extra, doutora Silene. Obrigada, Fabíola. Doutora Silene, a fixação do valor da indenização por dano moral na Justiça do Trabalho sempre foi uma questão sensível, né? Advogados e juízes. A reforma trabalhista tentou regulamentar o assunto, tarifando o dano moral. O que dizer a respeito dessa tarifação, né, que considera o salário recebido pelo empregado? É uma das questões mais polêmicas da reforma trabalhista, porque, na verdade, o dano material ele já é tarifado pelo que a pessoa ganha, pelo rendimento dela, pelo que ela é, pelo que ela tem de preparo na vida para a sua subsistência. No entanto, o dano moral, ele é um dano que repara a ofensa à dignidade do trabalhador, que repara um direito da personalidade. Por isso que ele é considerado um dano imaterial. Se ele é um dano imaterial, como é que eu posso tarifar esse dano considerando o salário do trabalhador? Aí teremos uma condição muito esdrúxula, em que um trabalhador que ganha 10 mil reais e um que ganha o salário mínimo, a dignidade dele será medida pelo valor do salário dele. Então, essa é uma questão polêmica, é uma questão ainda que estamos com as primeiras decisões em todo o judiciário brasileiro. Inclusive, este ponto está sendo questionado no Supremo Tribunal Federal. Então, nós precisamos entender como o judiciário vai receber essa tarifação do dano moral e, principalmente, ver como a nossa Suprema Corte, o STF, e até mesmo o TST, que é a nossa Corte Constitucional em matéria trabalhista, vai definir se o dano moral poderá ser tarifado pelo salário do empregado. Quais os critérios de que o magistrado dispõe para chegar a um valor de dano moral? Não tem um critério fixo certo. O que você considera é o valor do homem médio. O homem médio, ele tem uma postura normal, uma postura que você espera dele um resultado. Então, você não pode considerar que aquele trabalhador não vale muito pouco ou vale demais. Então, você considera o valor de um homem médio. Quem que é o valor de um homem médio? Aquele que tem a escolaridade pelo menos do 2º grau, ou então até que chegou à universidade. Aquela pessoa que tem como trabalhar até os 70 anos, 65 anos. Então, você leva o critério de vida do trabalhador médio da população brasileira. Tem uns julgados que levam em consideração os valores previstos na SUSEP, que é a perda, por exemplo, de um braço, a perda de uma perna, a perda de um olho. Mas essa perda tarifada pela SUSEP, ela considera o órgão isolado. E o trabalhador
você não pode considerar ele de forma isolada, porque quando ele é um trabalhador braçal, ele precisa dos 2 braços, das 2 mãos, das 2 pernas. Então, por isso que a gente fala que nós consideramos a perda funcional. A perda funcional é aquela perda que eu levo em consideração que ele não poderá mais exercer a função que anteriormente ele exercia. Doutora Silene, nós vamos agora à pergunta do advogado Sérgio Amaral Martins sobre o assunto que estamos discutindo aqui. Vamos lá? Olá, doutora Silene. Meritíssima, nós gostaríamos de saber a respeito da questão da doença ocupacional, onde a empresa, né, ela tem o seu CNEM dentro daquele rol, né, taxativo lá das doenças, né, com nexo técnico epidemiológico, onde se constata, né, o nexo técnico epidemiológico, versus o CID da doença, né, nesse caso aí que constam aí naquela tabela, né. Veja só, prescinde da perícia técnica ou apenas a perícia médica em casos como esse, né, em questões como essa, seria suficiente, tendo em vista a responsabilidade objetiva? Olá, doutor Sérgio. Ótima pergunta do senhor. E nós vivemos todo dia com esse dilema aqui na Justiça do Trabalho em vários processos. Então, hoje nós temos o nexo técnico epidemiológico. O que é isso? O decreto 3.048, que regulamenta a lei da Previdência Social, ele pega o CNAE da empresa e, junto com o CNAE da empresa, ele relaciona vários CIDs, que aquela atividade pode gerar de doença ocupacional. Então, por exemplo, se eu trabalho com telemarketing, então qual é a doença que pode gerar para o trabalhador em telemarketing? Então, eu pego o CNAE do telemarketing e vejo que pode gerar muitas doenças relacionadas às posturas. Então, a postura de digitar muito, a postura de usar o telefone, posturas no geral que causa as doenças por esforço repetitivo, por exemplo. As várias LER que nós temos no nosso cotidiano. Se eu tenho o CNAE e eu tenho o CID correspondente e o meu trabalhador apresentou a doença, então eu considero que há uma presunção. Aquela doença surgiu em decorrência da atividade por ele exercida. Se eu tenho uma presunção, cabe à empresa elidir essa presunção, juntando documentos e provas de que aquela pessoa não ficou doente naquela atividade, porque tem as pausas para o descanso dos músculos e dos tendões, ela tem todos os programas exigidos e ela observa esses programas, como, por exemplo, o PCMSO, o PPRA. Então, ela vai falar assim, não, nessa atividade não foi que você ficou doente. Mas quando ela fala isso e o empregador tem a seu favor uma presunção, cabe a ela produzir a prova. Então, neste ponto, é muito importante a prova técnica no local de trabalho em que o reclamante trabalhava, além da prova médica, para avaliar se ele teve alguma perda funcional mesmo. Então, doutor Sérgio, é importante a prova técnica no local de trabalho e também a prova médica. Ok, doutora Silene, nós vamos para um rápido intervalo, hoje conversando com a desembargadora Silene Coelho sobre a responsabilidade civil do empregador em caso de doença ocupacional. Fique com a gente e voltamos já. O Hora Extra está de volta. Hoje conversamos com a desembargadora Silene Coelho, do TRT de Goiás, sobre a responsabilidade civil do empregador em caso de doença ocupacional.
Doutora Silene, quando a responsabilidade é objetiva ou subjetiva? E ainda, quais os critérios para se adotar a teoria do risco, né, que é uma terceira opção? É fácil a distinção. A responsabilidade é subjetiva quando eu amparo na teoria da culpa. Então, a determinada empresa, determinado agente causador de um dano, só vai responder se ele tiver agido com culpa. No entanto, a responsabilidade objetiva é aquela que leva em consideração a teoria do risco. O agente coloca o empregado numa situação de risco permanente. Por isso que ele responde independentemente de culpa. Então, por exemplo, quem trabalha com energia elétrica tem como o empregador evitar que aconteça, por exemplo, uma explosão? Não. Isso é inerente à atividade de trabalhar em energia elétrica. Então, quando acontece um acidente de trabalho, quem vai responder é a empresa que explora essa atividade de risco. No entanto, Fabíola, ocorre uma hipótese em que essa responsabilidade é quebrada, quando se apura através da perícia que foi o empregado que deu causa àquele acidente. Então, é quebrado o nexo causal, como nós falamos, e quem vai responder, na verdade, aí será aquele causador do acidente, que será o próprio empregado. No caso, quando comprovada a culpa exclusiva da vítima. Da vítima, isso mesmo. Certinho, doutora Silene. Agora nós vamos à pergunta do advogado Otacílio Primo Zago Júnior sobre indenização e responsabilidade com relação àquele trabalhador que se aposentou, mas continuou no trabalho e sofreu um acidente. Vamos lá. Olá, doutora Silene. Eu gostaria de fazer um questionamento da seguinte forma. O empregado que é aposentado e continua trabalhando e é acometido de doença ocupacional no trabalho, esse empregado é demitido. Quando ele é demitido, o sindicato barra a demissão. Esse empregado entra na justiça, pede uma indenização por danos morais e materiais e, infelizmente, ele não pode ter assistência do INSS nem da empresa, em razão que ele teria que optar entre a aposentadoria ou um acidente de trabalho reconhecido por uma perícia médica. Quem socorre esse trabalhador? Essa era a minha dúvida. Olá, doutora Otacílio. Ótima pergunta do senhor. Então, o que acontece, Fabíola? O empregado aposentado que volta à atividade, ele não tem todos os seus direitos assegurados mais, direitos previdenciários. Porque a nossa legislação previdenciária, ela prevê que os benefícios de gozo continuado, eles não podem ser pagos de forma acumulada, exceto pensão e aposentadoria. Então, quando você aposenta e volta ao trabalho e acontece um acidente de trabalho, por exemplo, você não tem como pleitear perante a Previdência Social o benefício auxílio doença acidentário, porque você já recebe a aposentadoria. Então, neste ponto, o empregado, ele fica à mercê do empregador. E para ele ter direito, algum direito, ele precisa que tenha na convenção coletiva dele ou no acordo coletivo que a empresa celebrou, que esse empregado vai ser amparado pela empresa. Então, a empresa vai dar um amparo para ele, caso tenha previsão na convenção coletiva ou acordo coletivo. Doutora Silene, uma última perguntinha. A nova petição inicial trabalhista exige hoje que a parte indique o pedido líquido. Como fazer isso no caso de indenização por danos morais e materiais decorrentes de doença ocupacional, cuja comprovação, por exemplo, dependa de perícia? Ele tem que realmente apresentar um pedido líquido ou não? Não, essa liquidez do pedido não é uma liquidez restrita, é uma liquidez de estimativa. Então, vamos supor que ele, partindo do pressuposto que aquele empregado perdeu a mobilidade, por exemplo, faria jus a uma indenização de 100 mil reais, 10, 20, 30, até qualquer outro valor. Mas é uma presunção, é um pedido inicial, caso tenha êxito
a prova que ele vai produzir. Então, não é uma liquidez que tem que observar rigorosamente aquilo que depois vai ser decidido em juízo. Então, pode ser um pedido, tem que ser um pedido razoável, tem que ser uma litigância responsável, mas não tem como ser um pedido exato, um pedido claro, um pedido líquido. Ok, doutora Silene, muito obrigada pelos importantes esclarecimentos hoje sobre o assunto aqui. Por nada, eu que agradeço. Ok, o Hora Extra fica por aqui. Obrigada também por sua atenção. Nós conversamos hoje com a desembargadora Silene Coelho, do TRT de Goiás, sobre a responsabilidade civil do empregador decorrente de doença ocupacional. Não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pelas redes sociais, pela rádio web. E até a próxima semana.